Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo com mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre crônica. A crônica ela é um registro, no caso, de fatos do cotidiano, fatos do dia a dia, né? Possui uma linguagem literária e tem um sentido conotativo ou figurado, né? Que é o sinônimo aí. Quando o sentido é conotativo, é aquele que não é real, no sentido figurado, havendo uma relação aí com a ideia de tempo. Sua origem é grega, ela vem de Cronos, né? Existe até na mitologia o deus Cronos, que é o deus do tempo. É o único gênero literário produzido principalmente para ser vinculado na imprensa, então ele é publicado em jornais e revistas, né? Tem semelhança entre a crônica e o texto informativo. Porém, a crônica ela tem elementos de ficção, ela é uma história, né, contada. Então, ele possui elementos como ficção, fantasia, criticismo. Já o texto informativo, a única função dele é informar, né? Não possui aí essas características de ficção ou fantasia. A classificação da crônica, ela pode ser lírica ou poética, humorística, crônica de ensaio, filosófica ou reflexiva, jornalística. Eu não vou entrar em detalhe porque, né, vocês já estudaram esse gênero conto e a gente vai falar aqui sobre a crônica argumentativa. O nosso foco é essa daqui, a crônica argumentativa. Quais são as características dela? Ela, né, é opinião com argumentos mais sentimentais do que racionais. Então, tem mais a ver com os sentimentos do que com a razão. Por exemplo, olha o exemplo aí. Vejam mais uma vez esses pequenos seres não alimentarem sequer o corpo. Então, o texto ele é exposto na primeira pessoa do singular. Quando eu falo vejo, né, o verbo aqui está na primeira pessoa do singular e também pode ser apresentado aí na primeira pessoa do plural. Então, as características do gênero crônica no caso em geral, né? É relacionado à vida cotidiana, então é relacionado ao dia a dia. Apresenta a narrativa informal, familiar, intimista, então é um texto um pouco mais informal, que tem assim, né, que relata fatos do dia a dia. Então pode ser que eu leia uma crônica que eu já tenha até passado pela aquela situação. Né? Uso da oralidade na escrita, ou seja, linguagem coloquial, que é dizer que o texto é escrito numa linguagem informal. Né? A gente utiliza aí da subjetividade, que é a sensibilidade no contato com a realidade. É um texto curto, né? Uso do fato como meio ou pretexto para o artista. Então aí ele pega o que é o fato, é aquilo que aconteceu na realidade. Então ele usa esse fato para criar ali o seu texto, né? Ele utiliza da criatividade de coisas que aconteceram realmente com aquela pessoa ali ou com outra pessoa, né? Estou falando assim de quem escreveu o texto. Um pouco de lirismo ou subjetividade. Então, a subjetividade é o quê? O modo próprio de ver o mundo, como eu coloquei aqui para vocês. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Aí. Então, além de tudo isso, né, como característica possui a leveza, o uso do humor, a brevidade, né, que apresenta fatos modernos, que fala sobre os aspectos da vida mesmo, né, da vida, assim, das características da nossa vida atual. Então, vamos entrar aqui na crônica argumentativa. Como está dizendo aqui no texto, é uma modalidade mais moderna. Nela, o objetivo maior do cronista é relatar um ponto de vista diferente, usufruindo do bom humor mesclado ao toque sutil de ironia. Então, a gente encontra aí diversas características das figuras de linguagem, como está falando aqui da ironia, né? Quando a crônica é bem-humorada, geralmente tem esse toque aí de ironia. Apresenta opiniões, é um tipo dissertativo, né, justamente por isso, e argumentativo, que defende as opiniões. Por isso que o gênero é argumentativo.
Ignorem essa parte aqui de tarefa de casa, tá bom? As características da crônica argumentativa é a argumentação e a persuasão. Então, é o fato de, igual eu coloquei aqui para vocês, de, né, defender as opiniões, e persuasão é você insistir, né? Você persuadir ali também sobre as suas opiniões. Possui a linguagem coloquial. A linguagem coloquial é uma linguagem mais informal, simples e direta. Os textos são, né, na maioria das vezes, curtos, possuem temas do dia a dia, né, e temas polêmicos também, né. Outra característica, né, da crônica argumentativa, ela ter esse lado crítico, né, bem-humorado, e usar da figura de linguagem e ironia, para que o seu texto contenha essa dosezinha aí de humor. Então, é um texto que leva as pessoas a refletirem, né, a subjetividade e a criatividade que estão presentes, como eu falei lá atrás, e, né, igual tá falando aqui, ó, fusão do estilo jornalístico e literário. Então, jornalístico por quê? Porque trata de fatos atuais. E literário porque é criada uma história, né, ali, é criada uma narrativa para que, né, em cima daquele fato, né, a pessoa usa da criatividade, né, para inventar aí uma história sobre um fato que acontece aí no dia a dia de qualquer pessoa. Possui poucos personagens, né, se houver, às vezes pode não haver personagem. Bastante presente em jornais e revistas. Então, em toda revista não, na maioria das revistas é publicada ali uma crônica. Muitas vezes existe até um cronista já fixo que toda semana produz uma crônica para aquela revista, e nos jornais também. E, tem a intenção de criticar as mazelas sociais. Então, essas mazelas sociais que está falando aí é que são os problemas sociais que existem, e que muitas vezes as políticas públicas não estão, né, não fazem nada aí para sanar esses problemas. Então, pessoal, foi isso, né? É um vídeo rapidinho aqui para explicar sobre a crônica argumentativa. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar pelo grupo no WhatsApp, e eu coloquei a atividade lá na plataforma para vocês fazerem.